No planeta Terra, a natureza, que é o aspecto feminino da criação, se manifesta naquilo que nós chamamos de reinos. E esses reinos estão relacionados com diferentes aspectos da natureza. Então nós temos reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Isto tudo são aspectos desta grande mãe. Nós estamos diante de todos os reinos com o mesmo respeito, com o mesmo amor e com a mesma devoção, desde que a gente considere todos eles parte deste aspecto da criação. Então, nós temos que ter uma atitude diante dos reinos da natureza que conhecemos neste planeta, teríamos que ter uma atitude um pouco mais elevada do que temos normalmente com as nossas atitudes em geral. Mas se nós temos uma visão adequada do reino animal, o reino animal tem condições de realizar um trabalho de transmutação como ele tem como tarefa realizar. Então, quando nós não compreendemos o reino animal e quando nós dizimamos o reino animal, nós estamos dizimando, além da vida que está ali, além da parte do manto, da consciência feminina, da criação está ali, você está ali, você está reduzindo a capacidade daquele reino de fazer a tarefa dele. Parque Francisco de Assis, um lugar para a evolução dos animais. Porque ali parece que estão chegando seres cujo material deve entrar em harmonia. Porque o resgate não é só pegar o animal da rua e colocar no parque. Depois é que vai começar o resgate. Sendo tratado com tal amor que ele se levante do nível instintivo para se emocionar com você. Enfim, para te amar. Então aquilo é um laboratório. E claro, feito com cachorros da rua, porque se trata de tirar do instinto e trazer para o outro nível. O Parque Francisco de Assis é um lugar muito amoroso. Eu acho que essa é a diferença entre canil e parque. Canil é um abrigo, onde o animal recebe alimento, tem um lugar quentinho para ele dormir, tem tudo, mas é um abrigo. Eu acho que no parque eles têm mais do que um abrigo, eles têm amor. E o parque, ele abre um pouco mais essa consciência da área, porque ali a gente trabalha com os reinos da natureza, né? O reino mineral, porque ali tem um riachozinho no fundo. A gente trabalha com o reino vegetal, porque uma das coisas assim que a gente viu muito necessária para os animais é que chegasse o reino vegetal. Então, com muitas flores, muita beleza. Então, é fundamental a beleza numa área. O reino humano também está ali presente, muito intenso, porque sem o reino humano não teria esse trabalho. Então, eu falo assim que é uma fluência, uma unidade. Aí a gente vê o que são os reinos da natureza, né? Essa unidade de amor, de prontidão, de oferta, né? E ali todos chegam assim, se ofertando e ali o reino humano aprende-se muito e cura-se muito também. Lá vai ser uma cidade bem assistida. E a única área que não estava, que demandava uma ajuda maior, né?
que era com os cães de rua. Foi onde a gente pegou, que a história que era um canil da prefeitura, onde era jogado os cães de rua para saírem das ruas, eram levados para lá. E aí foi onde a gente resolveu fazer esse trabalho. E esse grupo que a gente formou o parque, esse grupo tinha essa linhagem de trabalhar com os reinos, e principalmente o reino animal, que tanto assim batia as portas da gente aqui, né? Há uns 10 anos atrás, né, que a gente já se organizava para fazer um trabalho, né, de servir em qualquer área, né, da parte social, né, que precisava de ajuda. Então, nós acabamos entrando no reino animal. No ano de 2010, nós resolvemos assumir, né, a construção desse novo canil, porque o canil velho, que era muito precário, estava já precisando ser retirado do local, já estava com a ordem de despejo do local que era alugado pela prefeitura. E nesse tempo que a gente estava procurando, a prefeita, na época era prefeita na cidade, ela nos chamou na prefeitura e falou que viu como a gente estava, né, com boa intenção de assumir essa construção, que ela então poderia nos ajudar se a gente aceitasse, passando o local que era o antigo matadouro da cidade, onde foi um matadouro por 30 anos, foi um abatedouro. E nós assumimos. E nós, então, com esse terreno em mãos, foi uma tarefa até mais difícil, porque tinha muita coisa velha, lá estava abandonado. Como era emergencial, nós fizemos, em 6 meses, uma parte de baias, que a gente chama, que é o local onde os cães ficam, para poder receber. Então, no dia 31 de janeiro de 2011, nós recebemos 360 cães. A maioria chega bem detonado, assim, machucados, feridos. E aqueles que não chegam feridos fisicamente, chegam feridos psicologicamente. Animais que estão com medo, né? É o que a gente mais vê. Às vezes estão bravos porque estão com medo. E à medida que vai ficando lá, eles vão amansando. No final, como diz o mineiro, come na mão. Então, eles vão para o parque, ali eles são vacinados, vermifugados, passam por uma triagem, os que estão doentes ficam, e todos são castrados. Então, essa é a porta de entrada. A gente tem um convênio com a prefeitura, que ela nos doa a ração e, em contrapartida, a gente faz um trabalho de saúde pública. Se você imaginar o parque igual uma escola, o coração é a diretora, o coração é a professora. E no parque o coração são os voluntários, as pessoas que se dedicaram a isso. A gente é o fomentador, o facilitador. Política pública de cuidado com os animais, diminuição da transmissão de doença, igual leishmaniose, raiva, tem que ter a participação do poder público. Uma das principais características de cuidar bem dos animais é o controle de natalidade. Então, se você deixa esses animais soltos na rua dia a dia, quando chega o período do cio, os animais eles se cruzam por uma maneira instintiva. Eles têm atividade procriatória. O único ser que não tem atividade procriatória sexual é o ser humano. Todos os outros eles servem ao comando da natureza. Na verdade, a castração eu sempre costumo dizer que é um leque. É um leque de acontecimentos e de fatos pontuais que todos convergem para a castração. Tá? Primeiro, saúde dos animais. Tumores de mama, tumores venéreos transmissíveis, doenças, filhotes, crias indesejáveis, briga entre os machos, acidentes automobilísticos, acidentes por mordeduras, né? Então, a castração, para uma família que é multiespécie, é fundamental. E é o que a gente fala, é os cachorrinhos, gatinhos da caixinha, que daí dão cria dentro de casa,
o pai e a mãe, por não saber o que fazer com 5, 6, 8, 10, coloca na caixinha, ou abandonam na praça, ou abandonam na casa de alguém, ou simplesmente jogam no mato, ou ainda, vamos colocar assim, tem-se aquele hábito de colocar dentro do saco e jogar no rio, coloca numa caixa, põe no meio da rodovia para o carro passar em cima, enfim, tá? Isso são realidades que acontecem e que a gente não pode omitir. São atrocidades que são cometidas por absoluta e total ignorância de conhecimento. Então, não só o parque, como as clínicas particulares também deveriam fazer esse trabalho, deveriam ser capacitadas, deveriam aderir à capacitação que é oferecida aqui no parque. Reflete em saúde pública, reflete em controle de zoonoses, né? Tanto que é feito o controle de leishmaniose aqui. Os animais são vacinados com a vacina antirrábica. Isso vai diminuir a sua incidência lá no posto de saúde, de alguém com sarna, de uma criança com verminose e até de uma pessoa com leishmaniose. Os seres humanos, eles fazem da vida dos animais um inferno, um reino muito massacrado pelo homem. Aqui o parque, ele é referência para a causa animal. Por quê? Porque aqui tem-se o manejo, a compaixão, o cuidado e toda uma energia voltada para esse reino massacrado. Dar atenção para um trabalho como este significa também ajudar a equilibrar o karma do planeta. Porque o maltrato que nós damos aos animais, a forma como nós assassinamos os animais, inclusive para comê-los, isso está ligado à existência de guerras. Porque enquanto o homem derramar o sangue dos animais, ele vai pagar com o próprio sangue nas guerras. As tarefas de quem já vai lá é para lidar diretamente com os cães. A gente tem assim tarefas, às vezes está precisando de uma ajuda na cozinha, em outra área, em lavar roupa, mas a gente poupa até por isso. Os voluntários mais antigos já entram nessa área. Os novos a gente coloca para dar banho em cão, para levar para passear, uma área de lazer. Então acompanhar, às vezes, eles gostam de ver fazer curativos, se tem alguém ajudando, tosa, esse lado todo, sabe? Mas assim, a gente tem tarefas ali, até com o reino vegetal, precisa de gente que saiba lidar com plantas, com árvores, né? Então tem todo tipo de tarefa. Faço parte de um projeto de extensão que chama Veterinário Aprendiz Voluntário, que exerce suas atividades aqui no parque, e eu já faço parte desse projeto há 3 anos. A experiência de ser voluntário aqui no parque é bastante engrandecedor. Eu estou aqui desde o meu primeiro período de medicina veterinária, então eu já vi diversos casos, e agora eu já estou no 7º período. Então, tudo que a gente vê lá na graduação, a gente consegue aplicar aqui. A gente aprende cada dia um pouquinho mais com os cães, né? O amor, respeito com o próximo. Tem 4 anos que eu trabalho aqui. Muito bom. Você tá triste, você entra no meio deles, mesma hora eles fazem você rir, sabe? É muito bom, é muito ótimo. Falar deles me emociona muito, porque eles trazem uma coisa muito boa pra gente, sabe? Então eu amo trabalhar aqui. Eu amo esses cachorros, sabe? As coisas melhor que teve na minha vida é vir pra cá, que era o meu sonho. Eu pensava assim, eu queria deixar um feito meu na terra, assim, uma coisa mais participativa. E quando a gente assumiu esse trabalho, foi isso que aconteceu. Então, assim, minha vida virou parque. O voluntário, ele não vai lá a hora que eu não tenho nada para fazer. A pessoa tem muito isso na cabeça, né? As coisas para dar certo um serviço voluntário, você tem que ter um compromisso. Então eu falo ali eu trabalho tanto quanto onde eu trabalho para me sustentar. Só que lá eu não tenho o pagamento ali material, né?
mas o compromisso é como se fosse. Eu penso parque 24 horas por dia. A minha vida antes era tudo de bom, mas agora é melhor. Porque era assim, eu era dona de casa, né, família, tudo. Então, hoje a vida do parque é em primeiro lugar. É um aprendizado. O tempo inteiro a gente vai adentrando mais esse trabalho de amor, de doação para todo esse reino. Quando eu trabalhava na extensão rural, eu brincava que eu é que tinha que pagar, que eu não tinha que receber, de tão bom que eu achava o trabalho. Mas hoje que eu estou no parque, eu estou vendo que é muito melhor ainda. Eu sou muito feliz, sabe? Ir para lá, para mim é a coisa melhor que tem, sabe? Eu não importo de estar lá de domingo a domingo, eu acho uma delícia estar lá. Essa relação, né, do parque e a sociedade foi sendo construída ao longo desses anos. Quando nós começamos, foi muito difícil. O pessoal não aceitava esse trabalho. Eles não acreditavam que isso ia acontecer como aconteceu, né, como está aí agora. Então, aí mudou a consciência da cidade como um todo. Então, todos acreditam agora, sabe, que a gente trabalha assim seriamente, que a gente quer o melhor, né, tanto para os animais como para todos, né, que estão envolvidos, e a cidade como um todo. E aí vai refletindo, né, nas cidades em torno. A gente recebe muita gente de fora que vem para ver o parque. Muitas famílias, tem gente que vai realmente só por curiosidade conhecer, outros já chegam e adotam, vão lá pessoalmente. É interessante, tem todo tipo de gente, de ajudas. Tem gente que sai de casa, faz questão de ir lá entregar uma doação, sabe? E a gente tem muito trabalhado hoje, recebido muitas escolas, muitos jovens, e escolas desde de prézinho até a universidade. As pessoas têm procurado muito conhecer o trabalho, então realmente já assim, é um trabalho que tem reconhecimento. E essas pessoas que hoje mobilizam, que movimentam o parque, eles são verdadeiros anjos da guarda desses animais, mas desenvolvem um papel muito importante na medida da conscientização. O parque ele cresceu, de repente elas falaram assim, ó, não dá para a gente julgar todos esses dejetos e falar que nós estamos fazendo bem, e o esgoto, que é aquela parte mais difícil de você lidar, falou, vou deixar para lá. Elas resolveram não deixar. Resíduo sólido tem que ser melhor pensado por toda a sociedade. A nossa cidade produz 2.000 toneladas de lixo diário. Nós destruímos em 22 anos uma área de 100 hectares, 1 milhão de metros quadrados. Então, o cuidado com o tratamento de lixo, tratamento de esgoto, o ciclo de renovação da água e preservação da natureza, ele tem que ser completo. E aqui no parque, felizmente, elas, através desse cuidado, da parceria com a UFLA, de profissionais que se envolveram, que o projeto aqui deu certo, culminou nisso aí. Desde que eu comecei a trabalhar ali, eu percebi que a visão foi sempre sistêmica. Eles sempre se preocuparam tanto com o cuidado com os animais, com o cuidado do meio ambiente, tanto em termos de efluente líquido quanto de resíduos sólidos. Eles me procuraram, a gente fez plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde, coleta seletiva, eles separam o que é reciclável do que não é reciclável. A gente uniu como se fosse útil e agradável, a gente atendeu uma demanda do município, uma demanda da Sociedade Lavrense de Proteção aos Animais, e a gente está gerando dado na literatura. Isso aí é um a mais que todo empreendimento não, né, deveria ter. Tem por obrigação, mas nesse caso não foi por obrigação, né? Foi por uma preocupação das gestoras mesmo, que eu acho admirável. A intenção do projeto, desde a implantação do Parque Francisco de Assis, eles tiveram essa preocupação de tratar o efluente gerado lá durante a lavação das baias, para não ser descartado diretamente no curso d'água sem nenhum tratamento, com a carga poluidora muito elevada. Então eles tiveram essa iniciativa de implantar um sistema simples e fácil de monitoramento
para tratar esse efluente gerado lá, porque lá não tem rede coletora de esgoto que encaminha para tratamento na cidade. E aí eles procuraram auxílio da prefeitura e consequentemente, acabou procurando a ajuda dos professores na UFLA também e iniciou todo esse projeto. O projeto, então, desde 2010, né, ele vem sofrendo mudanças e melhorias, né, lá para o tratamento. Então, a gente, cada vez mais, cada resultado positivo que a gente consegue, né, em termos de pesquisa, a gente tende a melhorar, né? Na verdade, a gente passa isso aos diretores do parque, na verdade, né, e aí eles, né, se mobilizam e normalmente têm conseguido colocar essas melhorias em prática. O sistema de tratamento lá do Parque Francisco de Assis, ele é destinado ao tratamento da água gerada na lavagem das baias. O material sólido, ele é raspado e encaminhado para um outro tipo de tratamento, que é a compostagem, por meio de serragem, reviragem com a serragem. E aí, a parte líquida, juntamente com dejetos menores e a urina dos cães, é encaminhado para as canaletas que chega até a estação de tratamento. Essa água, até então, ela não é reutilizada. Ela passa pelo tratamento, após o tratamento tem uma etapa final de filtragem, que é a infiltração dessa água por meio de algumas britas, vão encaminhar a canaleta até chegar no córrego Ribeirão do Camarão, que passa ao fundo do terreno do parque. Desde que o projeto começou, a gente tem divulgado cientificamente, principalmente em congresso, né? Então a gente percebe que essa publicação ela vai ser algo diferente e inovadora quando a gente pensa em trabalhos científicos tratando efluentes ou dejetos produzidos em canil. A água vem no início de toda a criação. A criação não poderia acontecer se não fosse em água. De forma que a água, lá na sua fonte primordial, no seu início, ela é um fluido universal, um fluido cósmico que a mente humana não tem condições de imaginar. Existe um mistério na água que não é compreendido pela ciência terrestre. Porque algo que ele desconhece a origem, como vai usar corretamente? Só pode usar da forma que usa, mesmo porque o homem se mantém em um nível de ignorância que um dia deverá ser restabelecido, deverá ser curado e deverá ser restaurado. Que eu gostaria é que a gente possa sempre fazer o melhor com amor, independente de quantidade, quantos tem, quantos não tem, se foi adotado, se não foi, se tem o financeiro, se não tem, mas é que a gente possa prosseguir fazendo com amor. Essa que é a minha meta. Em paz, tranquila. Que Deus, que o divino, o infinito, nos permita continuar e que cada vez a gente possa fazer melhor. Não sei o que é o melhor, mas que a gente seja inspirada no coração, que as nossas almas, né, nos dê essa oportunidade, vai mostrando o caminho, porque muitas vezes são tantos desafios que a gente tem, que às vezes a gente fala, ai meu Deus, e agora? Aí logo tem uma luzinha daqui, uma luzinha dali. Então o pedido que eu faço é isso, que nos permita continuar. O que a gente sente nesse trabalho do parque, que assim, a gratidão, o amor, o que a gente recebe ali, não tem, as pessoas não têm ideia, sabe? Não tem como mensurar. Eu vou falar, eu sinto X coisas, assim, é uma coisa muito gratificante, é um amor, é uma coisa... A gente sai dali cansada fisicamente, por exemplo, já à tarde, mas é uma gratidão, uma coisa... Não tem como medir, expressar, explicar o que é sentido ali, naquele local. Que além da medicina, além da ciência, né, tem uma parte espiritual que coordena, que acompanha, que dirige, porque não somos nós. Nós somos as mãos de Deus só.
né? Nós estamos lá para ser mão, para ser ouvido, para ser boca de Deus, porque é através de nós que Deus trabalha. Então aí a gente tem que aprender, que a gente tem que procurar escutar o coração, que a mente está ali para ajudar, mas o coração é que tem que falar mais alto.